não pôde pagar os aluguéis, ficou atrasado e o locador simplesmente entrou na casa enquanto essa locatária não estava em casa. O locador entrou na casa, pegou as coisas, jogou tudo na rua, trancou a fechadura da casa e não deixou mais a pessoa entrar. E disse que era dono da casa e pronto, acabou, ninguém entra mais. Pessoal, antes de adentrar ao mérito da lei das locações, eu vou ler apenas um artigo aqui do Código Penal. Porque o artigo 150 do Código Penal prevê como violação de domicílio entrar ou permanecer clandestino ostosiosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Se o crime é cometido durante a noite, foi o caso, nesse caso, foi cometido à noite, inclusive a pessoa entrou lá, tirou os objetos, etc., e jogou na rua. Bom, olha pessoal, o que acontece? O locatário, ele é óbvio que ele tem as suas obrigações de, por exemplo, saldar com as dívidas de aluguel, cuidar do imóvel, pagar o IPTU às vezes quando estiver descrito no contrato. Porém, um locador, ele não pode simplesmente decidir por conta própria entrar no imóvel e tirar os objetos das pessoas de lá, porque ele é o dono, o proprietário. Por isso que, inclusive, tanto no direito imobiliário como na prática da boa-fé dos contratos, etc., é notório que existe uma certa relativização do direito de propriedade. E uma dessas relativização é essa. O proprietário ele não pode simplesmente ir lá e tirar a pessoa. Não, ele tem que seguir os trâmites legais, né? Então, qual é o trâmite legal que o locador pode fazer na hipótese do locatário não estar pagando aluguel, na hipótese do locatário não estar cumprindo com suas obrigações previstas em contrato? Qualquer que seja, isso é independente, qualquer que seja, está previsto no artigo 5 da Lei 8.245, qualquer que seja o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Término da locação. Usando desse dispositivo do artigo 5, que fala do término da locação, a pessoa já me perguntaram, mas aqui não terminou a locação, o contrato ainda está vigente, tal, etc. Quando ele fala qualquer que for o fundamento do término da locação, ele quer dizer o seguinte: o contrato ele pode terminar, por exemplo, por infração a algumas cláusulas contratuais. Então, isso é um motivo, um fundamento para o término da locação. O contrato, por exemplo, pode ter como fundamento do término da locação, no contrato, por exemplo, o não pagamento de aluguéis. É uma previsão e é um fundamento. Então, o que acontece nesse caso? Se o locador ele quer tirar a pessoa do imóvel porque a pessoa não está pagando aluguel, ou porque a pessoa fez alguma coisa lá que descumpriu com o que está previsto em contrato, o locador vai ter que fazer o quê? Ação de despejo. O problema é o quê? O que a locatária poderia ter feito nesse caso aqui, né? Que é um caso, vamos dizer assim, um caso hipotético. O que a locatária poderia ter feito? Simples. A locatária poderia, ali de imediato, chegou no imóvel, ela pode, inclusive, não sei se fez isso depois, mas de imediato acionar 190, viatura no local. Olha, entraram no meu imóvel e tirou meus objetos e jogaram na rua. Não tem o que fazer. 190. Primeiro ponto. Segundo ponto, não quer fazer isso, vai na delegacia e registra o boletim de ocorrência. Terceiro ponto é óbvio, danos morais, ação judicial, um advogado, etc. Mas o imóvel, você é locatário, entenda, você passa a ser exclusivamente como se fosse um proprietário. Então, em termos práticos, o locador não entre no imóvel que está locado. Não é seu, o imóvel é seu e não é seu. Locatário, entraram no seu imóvel, é o locador, 190, delegacia, boletim de ocorrência. Não tem para onde correr, é a legislação prevê, terminou o contrato de locação, qualquer que seja o fundamento, correta ação de despejo. Não é simplesmente ir lá, entrar no imóvel e tirar os objetos do local, mas sim, no caso do locador, entrar com ação de despejo e a justiça que vai determinar os caminhos a seguir. Se determinar através de mandado, né, que se tire a pessoa do local, o próprio juiz, o judiciário vai fazer isso sem precisar da pessoa ter que se envolver nesse campo.
de batalha, né?